Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 6. Título do capítulo: Capítulo _ 4 _ seu _ céu. A rainha impiedosa suspirou com a filmagem que recebeu das linhas inimigas. Um grupo de unidades agiu de forma arbitrária, o que foi causado pelo ataque do Fônix. O que eles estavam pensando, ignorando as ordens? Ela não deu ordens para atacar o centro de comando do inimigo. Destruir isso não levaria a nada neste momento. O inimigo havia se infiltrado na montanha Dragonfang, enviando apenas uma força avançada que estava efetivamente isolada no meio do território inimigo e só servia como subterfúgio. Ela deixou a força de avanço penetrar quase todo o caminho até sua residência pessoal, mas tudo foi apenas uma armação. Ela separou com sucesso um destacamento de elite da força principal do Reino Unido, colocando-os efetivamente para o abate. Se suas tropas tivessem agido como ela havia ordenado, elas teriam sido capazes de cortar a rota de fuga do inimigo e esmagá-lo com mais eficácia. Se a unidade blindada não tivesse agido por conta própria e aberto uma brecha em sua formação, os militares do Reino Unido não teriam sido capazes de agir mesmo que suas tropas cortassem a rota de fuga da força avançada. E depois de destruir a força avançada, o Reino Unido ficaria sem opções. Se o Reino Unido tivesse a população e o poder nacional com os quais a Federação foi agraciada, eles teriam enviado uma força maior para apoiar a força avançada. Mas o Reino Unido não podia mais se dar ao luxo de fazer isso. Mesmo com a existência de seu país em risco, o máximo que podiam fazer para ajudar a força avançada era lançar a munição que haviam acumulado em seus armazéns e enviar seus drones semi-autônomos em uma missão suicida. Uma vez que a força avançada foi destruída, tudo o que a Legião teria que fazer era esperar que o Entarfliege sufocasse o Reino Unido ou simplesmente enviasse um grande número de dinossauria para romper as fileiras do Reino Unido com força bruta. E ainda assim suas unidades foram em frente e fizeram algo tão desnecessário. A Legião não podia desobedecer às ordens de uma unidade do Comandante Supremo, e o Fônix estava sob seu comando. Se ela ordenasse que voltasse para o seu lado, não teria escolha a não ser obedecer. Mas ela optou ativamente por ignorar sua fúria. Anteriormente, o Fônix havia alcançado o objetivo para o qual foi projetado e produzido. Todas as informações que eles deveriam coletar daquela unidade já haviam sido coletadas. Não havia mais necessidade desse novo tipo. E então ela pensou que seria bom deixá-lo fazer o que quisesse, uma última vez. Eu ordenei que fosse o mais forte. Nunca perder em combate, sempre aprender, desenvolver e evoluir. Mesmo que esse nunca tenha sido o verdadeiro objetivo do Fônix. Mishii, que estava encarregado de proteger o bloqueio fora da base da montanha Dragonfang junto com Bernold, ressoou com Shin. Capitão Nouzen. Uma unidade inimiga detectada no radar. É o Fônix. Está chegando. Deveria ter perdido sua armadura líquida na batalha no centro de comando, mas não podemos baixar a guarda até confirmarmos isso. Depois de derrotar os dinossauria, o esquadrão Cepelead continuou seu avanço pelos corredores que levavam à sala do trono da Rainha Impiedosa. A Rainha Impiedosa ainda não mostrava sinais de fuga. Seguindo sua voz fria até o fim da estrada, Shin operou um dertaquer à frente de sua coluna. Este corredor já foi um túnel vulcânico e sua circunferência externa era arredondada. Durante uma erupção, eras atrás, este túnel foi fechado por magma endurecido. O teto rochoso aparentemente havia desmoronado com o tempo, e então eles tinham uma visão do centro do túnel, que era pontilhado de pedras tão grandes quanto prédios e incontáveis seções transversais irregulares. Eles viajaram pelo túnel, que foi construído como uma escada em espiral em torno de uma enorme torre de rocha de formato estranho. A torre se assemelhava à forma fossilizada de alguma besta gigante, dracônica e primitiva. Provavelmente havia uma fenda que se conectava à superfície da montanha em algum lugar, já que uma luz fraca estava fluindo sobre eles do topo da torre. A temperatura neste túnel era muito mais controlável, o que significava que o ar frio provavelmente estava fluindo de outro local. Atire, se possível. Mas não faça nada imprudente. Se você acha que qualquer tentativa dificultaria a manutenção do bloqueio, deixe passar. Se eles enfrentassem o Fônix, havia uma chance de sofrerem perdas ou até mesmo serem eliminados. E nesse ponto,
as tropas dentro da instalação ficariam presas sem volta. Eles estavam no meio do território da Legião, e havia forças da Legião fora da base da montanha Dragonfang. Mishii provavelmente percebeu isso, porque Shin podia sentir sua carranca através da ressonância. Podemos dispensar essa consideração, capitão. Eu sei que posso parecer um passarinho para você, mas também sou uma portadora de nome. TCH. Não, senhorita, você entendeu errado. Bernolda interrompeu, engolindo nervosamente. Sua voz estava grossa com atenção. Aquele filho da puta não está atrás de nós. Capitão. Os dados de filmagem geralmente não eram compartilhados entre Juggernauts, já que o volume de dados sobrecarregava o sistema, e eles precisavam usar um relé para manter as comunicações sem fio com suas forças externas. Mesmo assim, a habilidade de Shin permitiu que ele ouvisse o suficiente do que acontecia lá fora para entender a situação. O Phoenix provavelmente havia saltado. Ele saltou alto, bem na frente de Mishii e Bernold. Como um leopardo das neves usando uma face rochosa como área de caça, ele disparou para cima, com velocidade desimpedida. Em seguida, saltou novamente, mas desapareceu no ar. Provavelmente abandonou sua fuselagem bestial e se dividiu na forma de borboletas prateadas. Aparentemente, havia uma entrada para a montanha perto do topo, o que talvez fosse algo que eles deveriam ter adivinhado e esperado. Esta base serviu como depósito de suprimentos para o Entarfliege, que estava constantemente no ar. O que significa que a Legião provavelmente criou uma entrada que leva ao céu em algum lugar em nome da eficiência. Presume-se que esteja perseguindo o esquadrão Sepeliad. Tempo estimado de chegada: 300 segundos se for pelo caminho mais curto. Bem, o relatório anterior provavelmente estava certo. Mas o último? Não tenho tanta certeza disso. Um grito semelhante a um sussurro, lembrando o som das asas de uma borboleta, reuniu-se perto deles. O tom quase indiscernível do lamento de uma voz mecânica ficou mais alto em seus ouvidos. E de repente, seu radar detectou a presença do Phoenix. Estava acima do esquadrão Sepeliad. Observando através do sensor óptico de sua unidade enquanto a sombra prateada mergulhava na direção deles com a face da rocha atrás, Shin confirmou que o retículo de sua mira automática havia travado nele e puxado o gatilho. O Phoenix foi saudado pelo som estrondoso de um tiro de canhão que reverberou pelo espaço fechado do túnel vulcânico. Um míssil Hit voou para frente, aparentemente a momentos de perfurar a moldura prateada. O Phoenix provavelmente pretendia que este fosse um ataque surpresa, mas isso não fazia sentido contra Shin. Ele era capaz de prever onde estaria o inimigo. E ele sabia que o Phoenix era capaz de sobreviver a uma fuselagem danificada, transformando-se em borboletas de micromáquinas líquidas e mudando para uma carcaça totalmente nova. Afinal, a verdadeira forma do Phoenix eram as micromáquinas líquidas que compunham seu processador central. Para tanto, não precisou passar por um caminho ocupado pelo ataque alfa e lutar desnecessariamente quando já estava danificado. Seria muito mais rápido para ele se transformar em um enxame de borboletas, se infiltrar na base por uma pequena brecha e vestir uma nova unidade e armadura líquida. E todas as armas terrestres blindadas, desde os antigos tanques do tipo esteira, tinham seu ponto mais fraco e vulnerável localizado no topo de suas torres. E então Shin sabia que se fosse atacá-los, tentaria derrubá-los de cima. O Phoenix estava caindo e o foguete estava vindo em sua direção. O Phoenix então brandiu suas lâminas em forma de asas uma vez, cravando-as na face do penhasco. Isso fez frear, e sua forma animalesca balançou como um pêndulo devido à inércia, aterrissando em arco contra a parede. O fusível cronometrado no míssil Hit detonou após um atraso. A essa altura, o Phoenix havia chutado a parede, evitando o raio efetivo letal da explosão. Isso acontecia com frequência suficiente para que Shin não esperasse atingir esta unidade, mas sua velocidade de reação ainda era irritante. Shin notou que a armadura líquida ao redor de seu corpo parecia ainda mais espessa do que antes. Aparentemente, a quantidade de armadura líquida que tinha agora era maior. Talvez simplesmente quisesse que sua armadura fosse mais espessa, ou talvez pretendesse usar o boneco que havia usado contra o grupo de Lena neste campo de batalha também. Todos do esquadrão perceberam que quem os emboscava era o Phoenix.
Assim como na base da cidadela Revis, todos se espalharam com a intenção de cercá-lo e dominá-lo com uma saraivada de tiros. Eles se posicionaram para não baterem uns nos outros, ficando fora do alcance das armas do Fônix, e se preparando para bombardeá-lo com projéteis. Os Scavengers e os Alconóis autodestrutivos voltaram para uma posição onde não atrapalhariam. O som de alguém respirando profundamente ecoou na ressonância. O Fônix começou a cair em direção ao centro de seu cerco. Nem mesmo ele poderia mudar de trajetória no meio da queda, e a gravidade o puxou para baixo na boca aberta da armadilha abaixo. O Entagsfliege ativou sua camuflagem ótica, que brilhava como neve em pó, ou como fragmentos de estrelas, e escondia a forma prateada do Fônix tanto da visão humana quanto da detecção do radar. Isso pareceu estranho para Shin. Qual era o sentido de usar sua camuflagem ótica agora? Esconder-se neste momento não fazia sentido. Não poderia mudar sua trajetória de queda, então eles mirariam em seu ponto de pouso. O que estava tentando esconder, então? Talvez fosse algo que ficaria mais claro quanto mais eles lutassem. Talvez esse algo fosse o que permitia ao Fônix manter o elemento surpresa. É preparar uma arma de longo alcance. Todas as unidades, protejam-se. Vai atirar. Ele havia se mostrado capaz de formar armas de longo alcance com sua armadura líquida na batalha da base da cidadela de Revis. Ele só era capaz de escalonar uma unidade na melhor das hipóteses, mesmo se disparado a queima-roupa, mas Shin ainda escolheu errar por excesso de cautela e fez com que todas as suas unidades se afastassem. Mas a forma que ele viu no momento em que tentou emboscá-los, aquela quantidade excessiva de armadura líquida. A camuflagem ótica do Entagsfliege foi danificada de uma forma que pareceu estranha para Shin. Foi silenciosamente arrancado e, da lacuna que se formou, cometas prateados explodiram. Eram projéteis maciços, como setas disparadas de uma balista, uma arma de cerco usada nos tempos antigos. Eles eram como agulhas cristalinas, uma chuva de espinhos metálicos que disparavam em direção a cada Feudris à vista. Apenas uma pequena força da legião havia saído da formação, e sua formação de reserva ainda estava confusa devido ao ataque do Fônix. Não, a força da legião atacou porque sua formação estava confusa. Esse ataque, aparentemente, também não fazia parte dos planos da legião. Uma unidade aparentemente agiu por conta própria, ao que parecia. Não foi feito em conjunto com o ataque do Fônix ou com o resto das unidades de guarda. Mas o grande número de dinosauria naquela unidade era uma dor de lidar. O esquadrão Brisingamen foi deixado para trás para proteger o centro de comando, junto com os demais Juggernauts da equipe de controle de fogo. Lena cerrou os dentes de frustração ao assumir o comando da situação dentro de Vanadis. Ela não achava que uma força blindada pesada de Dinosauria e Love, que deveria ter sido preservada para romper as linhas defensivas do Reino Unido, os atacaria agora. Os números da legião não eram tão grandes quanto um batalhão blindado completo, mas ainda desciam a montanha como um deslizamento de terra. Eles abriram caminho pela linha de patrulha, e a vanguarda inimiga já estava atacando a retaguarda da formação defensiva, onde estava Lena. O campo de batalha estava em estado de caos, tornando difícil discernir entre amigo e inimigo. A formação defensiva havia sido construída cuidadosamente em terreno elevado, de modo a garantir que o lado defensor tivesse vantagem em um confronto entre armas blindadas. E mesmo assim, as coisas foram brutais. Vanadis não era capaz de lutar por si só, mas poderia pelo menos disparar sua arma fixa. Os ferimentos de Marcel fizeram com que ele não pudesse lidar com manobras de combate completas, mas ele poderia usar a torre do Feudris. Para isso, desembarcou de Vanadis e juntou-se ao seu grupo, atacando repetidamente até que o barril ameaçou estourar. Lena cerrou os dentes quando o fogo do obus, disparado na diagonal, foi repelido pelo persistente fogo horizontal do Dinosauria. Esta situação pode ser muito ruim. KCH. A mira dos projéteis do Fônix não era tão precisa quanto a de uma torre de tanque disparando com a ajuda de um sistema de controle de armas, e todos que pilotavam um Juggernaut nas proximidades eram um habilidoso portador do nome. Todos eles reagiram ao aviso e realizaram medidas evasivas, de modo que nenhum de seus coquetes foi atingido. De tungstênio eram capazes de rasgar armaduras espessas por causa da força que lhes era concedida por uma grande quantidade de pólvora.
E o recuo daquela mesma força que lhes dava tanta velocidade agora empurrava Undertaker para cima. Todas as 4 pernas de sua unidade receberam propulsão para cima. E o resultado dessa ação foi semelhante a encontrar de repente um ponto de apoio no ar. No meio do salto, Undertaker chutou o ar uma segunda vez e saltou mais para cima. A lâmina da corrente do Fênix cortou o ar vazio sob as pernas de Undertaker. E como não tinha mais armas de projéteis, o Fênix não podia fazer o mesmo que o Undertaker. Seu sensor óptico azul simplesmente olhou para Undertaker, ainda cheio de ódio sintético e sede de sangue, e Shin olhou de volta para aquele olhar inabalável. Ele balançou sua lâmina de alta frequência para baixo. O Fênix, que até agora havia evitado todos os ataques lançados pelo Undertaker, e de fato qualquer outro Juggernaut unidade que havia enfrentado até agora, foi finalmente cortado. Sua moldura preta foi cortada, expondo sua estrutura interna. Shin balançou sua lâmina novamente para confirmar a morte, usando o recuo para atacar. Defendendo-se reflexivamente, o Fênix balançou uma de suas lâminas de corrente na trajetória do segundo golpe. As 2 lâminas vibratórias colidiram uma contra a outra, ambas eventualmente se soltando e voando para longe. O recuo desse choque enviou as 2 unidades para mais longe. Undertaker, que havia cortado de cima, foi lançado voando. E o Fênix, que estava na ponta receptora daquele balanço, foi lançado despencando. Juggernauts não podiam voar. Eles estavam à mercê da mão invisível da gravidade, como tudo na natureza. Undertaker voou em arco e, ao atingir o zênite daquela parábola, começou a cair. Eles se enfrentaram em um local ruim, nesse ritmo, Shin cairia no magma. Shin disparou sua última âncora restante, levando-a para o centro da guilhotina. Sem prestar atenção ao motor, que já havia superaquecido por ter sido exposto ao ambiente de alta temperatura, ele puxou a âncora o mais rápido que pôde para mudar a trajetória de sua queda. A âncora de arame finalmente pegou fogo, após o que Shin rapidamente a purgou e pousou em cima da guilhotina. MGH. Ele havia caído de uma altura além do permitido pelas especificações da unidade. Ao contrário do caixão de alumínio da República, o Reginleif foi projetado com sistemas de amortecimento que protegiam o piloto. Mas o sistema de direção de sua unidade foi forçado em troca, disparando um alerta. Os atuadores lineares se romperam e as juntas da estrutura foram danificadas. Alguns pedaços de armadura caíram, ricocheteando contra a base de pedra dura. Mas o Fênix, por outro lado, não tinha âncoras. Não teve tempo de se mover em segurança, porque o tempo que passou caindo no magma, ou seja, sua altitude, foi bem menor. Ele ainda balançou as lâminas restantes da corrente, tentando corrigir sua postura. Ele mal conseguiu pousar na borda da parede de pedra próxima, mas seus espinhos o perfuraram, tornando a parede muito frágil para suportar o choque de sua aterrissagem. Com seu ponto de apoio desmoronando sob seu peso, a forma negra mais uma vez balançou e caiu no abismo. Ele estendeu suas lâminas de corrente como um humano estendendo a mão e as apunhalou na face do penhasco. As lâminas vibrantes afundaram na rocha sem qualquer resistência enquanto ela caía mais alguns metros, mas o Fênix parou suas vibrações e eventualmente permaneceu suspenso contra a rocha. A rocha ficou quebradiça por dentro, fazendo a fera metálica balançar no ar. Nem as mãos nem as pernas alcançaram o penhasco, e assim ele balançou pateticamente como um inseto pego por um fio de aranha. Por mais habilidoso que fosse em mobilidade tridimensional, não seria capaz de escalar o penhasco. A base da lâmina emitiu um rangido ameaçador. As partes esticadas de seu braço gritavam enquanto o magma rugia sob ele. Sua única maneira de escapar agora seria abandonar esta unidade. Aparentemente, chegou a essa conclusão, pois mais uma vez, a luz prateada de suas micromáquinas líquidas começou a vazar pelas lacunas de sua armadura. Morra! Shin fixou sua mira na lâmina da corrente e puxou impiedosamente o gatilho de sua torre de 88 mm. A torre foi forçada a girar repentinamente quando já estava danificada e teve que suportar o poderoso recuo do canhão de 88 mm, mesmo que tenha sido um pouco amortecida pelo freio de recuo. A articulação da perna esquerda traseira de Undertaker, que já estava rachada, não resistiu ao recuo, quebrou e saiu voando. Com isso, Undertaker perdeu sua habilidade de cruzeiro,
mas em troca. O projétil ápice disparado de perto esmagou o leito rochoso de granito e a lâmina da corrente que o atingiu. O Fônix caiu, soltando um grito agonizante, pelo menos foi o que pareceu a Shin, enquanto despencava no lago vermelho e brilhante de magma fervente. Mas ainda obedeceu a seus instintos de combate e lutou para sobreviver. Suas micromáquinas líquidas vazaram, tentando se transformar em borboletas e alçar voo antes de caírem no lago carmesim. Mas enquanto tentavam voar para longe, as borboletas pegaram fogo uma após a outra. A cada batida de suas asas, as micromáquinas líquidas queimavam mais rápido. Mesmo sem tocar no magma, eles emitiam um brilho vermelho enquanto entravam em combustão. Como fogos fatos, como coquelicotes se espalhando ao vento, eles floresceram brilhantemente enquanto queimavam. E depois de irradiar aquele brilho carmesim brilhante por um momento, as borboletas viraram cinzas e desmoronaram. Calor radiante. Mesmo um óvio e um dinossauria não seriam capazes de sobreviver a essas temperaturas por muito tempo, para não falar de um juggernaut. E as borboletas também estavam perto do magma, com suas asas finas extremamente sensíveis ao aumento das temperaturas. Se o Fônix não tentasse escapar do magma, teria caído completamente. Mas sua tentativa de fuga fez com que as asas das borboletas pegassem fogo. O Fônix percebeu que sua fixação em derrotar Shin sozinho o levou a escolher voluntariamente este campo de batalha? Junto com suas borboletas de micromáquinas líquidas, a estrutura do Fônix afundou no magma. O fluido vermelho escuro tinha baixa viscosidade e engoliu a armadura negra, um destino que logo se abateu também sobre as borboletas de metal. O grito mecânico desapareceu. Esses foram os momentos finais do Fônix, a unidade que, sozinha, superou e encurralou o ataque Alpha por vários meses. Para Shin, a Legião eram todos fantasmas lamentáveis que imploravam para passar para o lugar que lhes fora negado. Isso também era verdade para a Ovelha Negra e os pastores, que assimilaram redes neurais humanas, e para a Ovelha Branca. O Fônix havia atormentado tanto a ele e a seus companheiros desde que entrou na briga pela primeira vez. Talvez por causa disso, Shin não sentiu nada em particular ao assistir sua morte. Não havia nem alegria por ter vencido, embora Shin nunca tenha sentido nada do tipo quando se tratava de lutar contra a Legião. Tudo o que ele sentiu ao ver esse fantasma desaparecer foi um toque de solidão. Shin soltou um único suspiro enquanto relaxava seus nervos tensos e virava um Undertaker. A unidade arrastou suas pernas quebradas enquanto lutava para a frente. Ele estava com calor. Shin baixou a produção de sua unidade do modo de combate para o modo de cruzeiro, mas a temperatura da unidade não baixou. Muito pelo contrário, na verdade. Os medidores de temperatura subiam gradualmente em direção às suas seções críticas. A temperatura da caverna era muito alta. A fonte do calor estava próxima, e o espesso leito rochoso tinha pouco isolamento e quase nenhuma abertura que pudesse permitir que o calor escapasse para o ar. Shin não sobreviveria por muito mais tempo aqui. Se ele não saísse desse lugar rapidamente, tanto a unidade quanto o próprio Shin ficariam tão prejudicados pelo calor que não seriam mais capazes de se mover. E então ele certamente morreria. Então antes disso acontecer, ele arrastou as pernas de Undertaker, o que pareceu extremamente lento e irritante. Ainda assim, ele conseguiu forçar seu rebelde Feudris a fazer um 180, o que fez todo o campo de batalha aparecer. Talvez tenha sido o resultado do duelo que aconteceu aqui, mas, a essa altura, era difícil dizer. E agora que o Fônix se foi, ele também não poderia dizer se foi feito intencionalmente. Mas a estreita estrada de pedra que ele cruzou para chegar a esta caverna, o único caminho que ligava a guilhotina à única entrada desta caverna, desmoronou e desabou no meio do caminho. Quanto tempo ele passou boquiaberto com a visão? Essa declaração, que não era dúvida nem negação, trouxe Shin de volta aos seus sentidos. Fosse o que fosse, realmente não importava. Não importa o quanto ele tentasse explicar ou negar o que estava vendo, a visão diante de seus olhos não se tornaria menos real. A única passagem para fora desta caverna desabou, deixando uma brecha de cerca de 10 metros. E vendo isso, ele chegou a uma conclusão. Isso significava: eu não posso voltar. A base em que ele estava pode ter sido isolada agora, mas era larga o suficiente para duas unidades blindadas lutarem.
Havia muito espaço para correr e, se usasse uma âncora de arame, seria capaz de pular a brecha. Ou ele teria conseguido, se Undertaker estivesse em condições viáveis. Mas uma de suas pernas havia sumido e as duas âncoras de arame estavam faltando. No momento, o Undertaker mal conseguia andar arrastando as pernas, então pular alguns metros era impossível. E também não havia materiais ou quaisquer outras ferramentas para repará-lo. Shi não poderia escapar dessa caverna subterrânea sozinho e também não tinha como pedir ajuda. Seu dispositivo RAID apresentou defeito e, portanto, ele não conseguiu se conectar à ressonância sensorial. A rocha grossa impedia as ondas de rádio, então o link de dados, o radar e o wireless também não o alcançariam. Se Frederica ainda estivesse com a equipe de controle, ela poderia ter notado sua situação, mas ela foi ferida e retirada do campo de batalha. Raiden e os outros provavelmente estavam procurando por ele, mas como não sabiam onde ele estava, as chances de encontrarem este lugar nesta enorme fortaleza subterrânea não eram altas. E não conseguiriam manter esse setor bloqueado por muito mais tempo. Mas havia outro problema. O corpo de Shin provavelmente não duraria neste ambiente antes que o limite de tempo acabasse. No momento em que percebeu que não havia nada que pudesse fazer, seu corpo ficou mole de exaustão. Ah! Então é aqui que termina. É aqui que eu morro. Sem que ninguém saiba disso. Sem volta. Sem sentido. Mesmo com esse fato diante de seus olhos, Shin sentiu-se estranhamente calmo. Ele sabia que não deveria se sentir assim, mas velhos hábitos custam a morrer. Talvez fosse por isso. Talvez fosse por causa dessa perspectiva única sobre a vida e a morte que os 86 haviam construído ao longo de 9 anos no setor 86, onde a morte certa era o que os esperava no final do serviço militar. A morte sempre esteve presente, sempre se aproximando. Todos os dias, ele sabia que poderia não viver para ver o dia seguinte. Então, mesmo que ele morresse hoje, ele poderia aceitar isso. Não havia necessidade de temê-lo nem qualquer razão para evitá-lo. Afinal, ele lutou até o fim. Já fiz o suficiente, certo? Proferindo palavras que ninguém jamais ouviria, o gravador de missão, que geralmente registrava qualquer coisa que o processador dissesse, ficou offline em algum momento. Ele abriu o dossel e saiu. O sistema do Juggernaut já estava completamente silencioso, destruído pelo calor. Ele morreu ao mesmo tempo que o sistema de resfriamento, então a temperatura na cabine estava se aproximando de níveis perigosos. Ele sabia que sair apenas apressaria sua morte, mas de alguma forma, a perspectiva de morrer sufocado em uma cabine hermética parecia ainda pior. Ele foi saudado por um vento quente, ou melhor, ar quente envolvendo seu corpo. A luz ofuscante do magma, que não foi amortecida pelo filtro do computador de suporte, queimou em suas retinas. Isso talvez fosse apenas natural. Ele tinha visto tantos morrerem. Ele enterrou tantos de seus camaradas. E finalmente chegou a hora de ele se juntar a eles. Para os 86, a morte era um modo de vida. Eles morreram muito rápido, muito facilmente, muito obviamente. E agora era a vez dele. Isso foi tudo. Exceto. Eu não deveria ter contado a ela. Ele sussurrou isso suavemente. Mesmo fazendo isso, o ar quente ardia em sua garganta. Ele não deveria ter desejado o futuro. Fazer um desejo significava perder algo. É assim que as coisas sempre foram, e como sempre seriam. Ele desejou que ela não fosse embora. Ele prometeu voltar a qualquer custo. Mas assim que ele fez isso, isso aconteceu. Lena ficaria triste. Sim, ela provavelmente ficaria. Ela era assim. Foi por isso que ele pediu que ela se lembrasse deles 2 anos atrás. E ele só tinha que fazer algo que era totalmente diferente dele e machucá-la desnecessariamente. Se ele não estivesse usando seu traje de voo, feito para isolar o calor, ele não seria capaz de se apoiar na armadura de Undertaker como estava fazendo. Shi olhou para cima. Há muito ele havia perdido qualquer deus para quem pudesse rezar. Se usasse sua pistola, seria capaz de morrer um pouco mais facilmente do que deixar o calor matá-lo, mas não queria usá-la. Parecia uma espécie de traição. Uma traição da promessa de lutar até o último momento.
para trazer aqueles que morreram até o fim, ao seu destino final. A promessa que fizera a todos os camaradas com quem lutou até agora, e a promessa que fizera Lena de voltar vivo. Mesmo que eventualmente ele acabasse quebrando de qualquer maneira. Lena. Se nada mais. A única sorte foi que ela não teria que saber como ele morreu. Desculpe. Mas então uma sombra branca apareceu na frente dele. Uma voz de lamentação desceu sobre Shin. As últimas palavras de alguém, proferidas pela Legião. O lamento de um fantasma, uma cópia de uma estrutura cerebral, presa dentro de uma legião e repetindo seus últimos momentos em uma repetição infinita. Era a voz de uma mulher. A voz fria, distante e impiedosa do luar. Shin levantou a cabeça lentamente, como se estivesse sendo puxado por alguma força. E seu olhar caiu sobre uma única e velha Maisie, que apareceu diante dele em algum momento. Sua armadura era branca como o luar, com a marca pessoal de uma deusa encostada na lua gravada nela. A rainha impiedosa. Naquele momento, um terror puro e não adulterado, intenso o suficiente para clarear seus pensamentos por um momento, tomou conta dele. Era um medo da morte. Como os Ameis eram batedores destinados a coletar informações, eles eram considerados um dos tipos mais fracos da Legião em termos de poder de combate. Mas isso foi apenas da perspectiva do Feudris como Reginleif e o Vanagander. Um ser humano frágil com nada mais do que 4 membros não poderia esperar vencer um Amaze. Para um humano, não importava se eles se deparavam com um Amaze ou um dinossauria. Eles ainda seriam mortos de maneira impiedosa e mecânica. Assim como quando ele a viu na base da cidadela Revis, a rainha impiedosa estava desarmada, faltavam as metralhadoras de 14 mm para todos os fins com as quais o Amaze normalmente estava equipado. Mas isso pouco importava. O peso e a produção de uma Amaze poderiam facilmente rasgar um humano com suas pernas. E uma dessas máquinas de matar estava agora diante de seus olhos. Mais cedo do que ele poderia se preparar para morrer. A morte para a qual ele não estava preparado havia se mostrado. Sim. A morte vem para todos. Igualmente, impiedosamente, e de repente. Shin pensou que morreria aqui, desidratando e queimando no ar quente. Ele estava preparado para aceitar aquela morte com dignidade. Mas agora lhe seria negado até mesmo o pouco tempo que lhe restava para abraçar aquela emoção, como se algo tivesse tentado lhe dizer que até isso era bom demais para ele. O mundo era cruel e ele realmente achava que havia entendido isso. Mesmo agora, neste momento final, aquele fato feio foi lançado diante de seus olhos. O tipo Scout se aproximou dele. Shin levantou-se reflexivamente em um movimento que foi ditado não pelo pensamento, mas pelo instinto. Ele deu um passo inconsciente para trás, tentando fugir. Seus instintos de sobrevivência estavam lhe dizendo para escapar. Eu não quero morrer. Esse pensamento de repente intensamente passou por sua cabeça. Surgiu nele com uma intensidade quase instintiva. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Porque se eu morrer, eu chamaria por ela. Eu chamaria o nome dela no final. E se eu me tornar uma legião, continuarei fazendo isso para sempre, até quebrar. A capacidade de captar os gritos dos fantasmas mecânicos da legião era exclusiva de Shin. Nenhum outro Esper foi descoberto para possuir essa habilidade. E, ao contrário da ressonância sensorial, também não havia meio artificial de recriá-la. Se Shin morresse, o lado humano nunca mais ouviria os gritos da legião. Mas se, por alguma chance, o som de seus gritos pudesse alcançá-la. Ele não queria morrer. Ele não queria fazê-la chorar. Sim. Ele não queria que ela chorasse. Ele não queria deixá-la triste. Mesmo que esses desejos nunca pudessem ser atendidos, ele não queria desistir. Ele fez uma promessa de voltar para ela, não importa o que. Para falar com ela. Ele ainda não havia se desculpado com ela. Então ele não poderia morrer aqui. Ele não queria morrer. Ele não queria deixá-la triste. Eu quero que ela sorria. Esse pensamento surgiu em sua mente, mesmo nessa situação incomum. Encaixava-se no vazio que sentia dentro de si desde a última batalha. Ele não podia ficar do jeito que estava. Ele tinha que mudar.
Mas o que ele deveria mudar em si mesmo, e como? Ele continuou perguntando e se atormentando com essa pergunta. E, finalmente, ele encontrou a resposta. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.